Peraí, deixa eu gravar, que ele vai avisar. Tá gravando. Obrigada por lembrar. Ainda bem que eu só estava dando introdução a alguma coisa aqui. É muito doido. Vamos lá. Até o final do século é esse, 19, não era permitido o estudo, voto, leitura e escrita pelas mulheres. Isso é, as possibilidades de trabalho e entretenimento eram restritas, sobrando poucas atividades para serem realizadas no dia a dia. Além disso, não existia a possibilidade de conhecer o mundo da política e economia, tão presente na área industrial. Um grande exemplo da diferenciação entre gêneros foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, divulgada durante a Revolução Francesa. Nela afirmou-se que os direitos básicos dos cidadãos eram restritos aos homens. Resumo aqui. E na Idade Média. E alguém chegou? Vamos ver quem é. Gabriela. Se achegue. Voltando. Nesse período, o que estava acontecendo? Além da Revolução Francesa, comendo todos os lados. A visão de cuidado, ela estava... E até a visão mesmo de maternidade, a gente acha que essa ideia de maternidade sempre existiu, né? Não. Ela foi uma ideia que foi crescendo, se desenvolvendo, porque alguém tinha que ficar em casa para cuidar das outras pessoas. E esse trabalho encarregaram as mulheres. Foi algo planejado? Foi sim. Então, o que acontece? Se alguém tem que ficar em casa para cuidar dos outros, e quem está falando comigo? Acabou-se. Se alguém tem que ficar em casa para cuidar dos outros, então, tanto quanto por quem ficou em casa. E isso muitos empresários não gostavam, empresários não, né? Os burgueses não gostavam muito dessa ideia, não. Então, vai ser um discurso de que o cuidado era algo inerente a uma pessoa, ou seja, uma pessoa do gênero feminino, e que ela ficar em casa e cuidar do outro seria um dom, uma missão, uma revelação. Por isso que temos aquela ideia de, uma mulher sempre tem que cuidar do outro e tudo mais. Mas foi um discurso que foi sendo elaborado, porque antes disso não existiam rainhas, não existiam grandes números dentro das camadas sociais, mas foi aí que mudou. As mulheres começaram a serem vistas e serem cuidadas de uma pessoa que sempre vai cuidar do outro. Então, por exemplo, cuidar de boneca, cuidar de casinha. O que é brincar de cuidar de casinha? É simplesmente estou ensinando a menina. Meninos podem brincar de casinha, tá? Mas foca mais a menina porque eu estou desde pequena ensinando a menina a cuidar do outro. Ela está cuidando da bonequinha, que é um bebê. Ela está cuidando da bonequinha, que é uma menina maior. Ela está cuidando dos irmãos, está cuidando do pai. Então, ela está sempre no cuidar do outro. Nunca no cuidar de si, já que é o menino. Que ele ganha o quê? Um carrinho, ele ganha um foguete, ele ganha um soldado. Então, toda a ideia dele, desde pequeno, está se desenvolvendo a olhar para si, olhar para as suas ambições e nunca cuidar do outro. Deu para entender? Sabe por que os brinquedos para crianças começaram nessa época? Porque brinquedos antes para crianças eram projetos para eles aprenderem a usar armas. Por exemplo, o ioiô. O ioiô era uma arma, um projeto de arma. Espadas, as crianças brincavam de espada, brincavam com arco e flecha, brincavam com escudos. O que é a fase da... E isso também foi gerando a ideia de infância, que não existia. O que é a ideia de infância? É criar essas crianças para a fase adulta. É tipo você treinar alguém, adestrar alguém. Muitos sociólogos e antropólogos falam em adestramento. Você adestra alguém, você não cria, você só adestra. E quando falava aqui que as mulheres eram impossibilitadas de fazer tudo isso, por quê? A partir do momento que uma mulher ela pode ler, ela pode desenvolver e ela pode falar, elas podem falar dos problemas delas. Se eu silencio esse grupo não vai falar. Mas a partir da Revolução Francesa, e que achou que realmente alguma coisa ia mudar, que muitas mulheres participaram disso. Aí quando saiu o quê? Todos os direitos serão assegurados ao homem. Ao homem, incluindo todos nós, não. Ao homem, literalmente, homem. Aí o bicho pegou. E elas começaram, principalmente as mulheres brancas burguesas, a dialogar que elas também queriam isso. Por quê? Nesse período, muitas tinham ficado viúvas, muitas eram solteiras, não queriam se casar, não eram bons partidos e tudo mais. E ficou aquele, poxa, eu sempre tive que me casar para isso? Até mesmo na época do feudo, quando estava acabando e tinha as guerras,
O marido morria e ela que ficou no feudo. Enquanto o marido ia, porque o pessoal acha que assim, tem a guerra, as mulheres ficam em casa só olhando para a janela. Não. Muitas trabalhavam, muitas eram artesãs. O marido era sapateiro, ela assumia as funções, que não é a última guerra. Os maridos iam para a guerra e as mulheres ocupavam vários setores da economia. Só que com o discurso deles voltando e elas terem, olha, uma pessoa, quando atinge um grau de liberdade, ela não quer mais retroceder, ela quer sempre evoluir. Então, imagina que você conseguiu agora organizar toda a sua vida, você cuidou da sua fazenda, do seu sítio, da sua casa, enfim. Tem seu trabalho, tem tudo mais, e agora você tem que retroceder, só porque o macho chegou, um macho que ficou anos até longe de sua casa. Então, começou aquele mal-estar de que as mulheres olhavam e faziam, poxa, estou lidando tão bem com a minha vida, por que eu tenho que liberar com o homem? Aí começou o bicho a pegar. Isso como tem aqui, Europa. Na América Latina, lembrando, isso é uma Europa é, cristã e tudo mais. Porque na religião muçulmana, nos países muçulmanos, agora não, porque estão em período de ditadura, está um período conservador muito grande daquela região. Lembrando que não é a religião islã, mas são grupos religiosos que subiram ao poder. Isso a gente pode falar mais à frente, se vocês tiverem dúvidas. E deixo até um texto sobre isso. Mas no Islã, as mulheres são permitidas de se divorciar desde o século V depois de Cristo. Porque eles observam que, se uma pessoa não lhe faz bem, por que essa pessoa precisa ficar com você? Não, não precisa, você pode ser livre. Então as mulheres sim tinham independência de se divorciar e manter o seu patrimônio. Até porque o marido, se é uma pessoa ruim, vai afundar todo o barco. Mas vamos continuar. Por quê? Por que eu falei isso? Porque na América Latina em si, tinham povos, que a gente chama indígenas, não chama indígenas, chama de povos originários, e que a organização deles era toda matriarcal. Então, meio que assim, existiam, não é que eles estavam dentro da lógica machista ou feminista, mas eles existiam uma lógica que não encaixa o feminismo, sabe? Por que pregar o feminismo, vocês indígenas vão ser feministas, se todo o sistema é matriarcal? Tá entendendo? Mas lembre-se disso, esse feminismo nasceu de uma população europeia, branca, porque lembre-se que negros eram praticamente nada, e até porque na Europa não existiam muitos escravos, eram só alguns lugares, e existiam povos que não tinham feminismo, não é porque não queriam ou eram machistas, mas porque a logística da sociedade não encaixava o feminismo, porque tinha uma ideia igualitária. Até mesmo na Europa, tinha alguns povos que eram liderados por mulheres, porém, quando tinham as invasões romanas, eles exterminavam essas mulheres líderes e começavam a pregar uma ideia de que as mulheres tinham que ser subservientes e escravas e tudo mais. Mas vai focar a América Latina. A militância feminista no continente transitou e ainda transita no sentido de uma luta emancipatória, seja pela afirmação da essencial diferença positiva das mulheres em relação ao mundo dos homens, seja pela teoria de gêneros. O que é a teoria de gêneros? Aqui, até mesmo nos Estados Unidos, tinham grupos indígenas, grupos originários, e que tinham 5 gêneros. Ou seja, os gêneros eram inerentes ao órgão sexual. A partir do momento que veio a invasão e colonização, é que começou a fazer uma moldagem dessas pessoas. E, querendo ou não, as mulheres eram moldadas, e não só moldadas a um gênero, mas moldadas a um comportamento de subserviência, que até mesmo elas não tinham. Tinha alguns relatos que os homens e mulheres faziam as atividades todos juntos. Só que, obviamente, mulheres grávidas ficavam mais na tribo e as mulheres que não grávidas iam-se embora. Eles faziam, bora cozinhar, bora cozinhar. Todo mundo cortava as raízes, todo mundo pegava a milho, todo mundo tratava, todo mundo cozinhava, todo mundo comia. Bora comer carne, vamos embora. Mata o javali. Não, aqui não tem javali. Tinha preguiça, eles comiam muita preguiça. Pega a preguiça, porque aqui no Brasil mesmo tem uma preguiça que tinha mais de 2 metros. E ela foi extinta. E alguém está me procurando, vai ter que se procurar. Tinham preguiças de mais de 2 metros. Então, os próprios povos aqui, eles exterminaram essas preguiças, que querendo ou não, preguiça lenta, preguiça demora para poder cruzar, só que a carne era muito saborosa e eles consumiam. Estou dando exemplo, tá? Informação aleatória aqui. Mas vamos lá.
Eles se uniam, preparavam a carne tudo juntos, cozinhavam e tudo mais, porque isso acelerava o processo. E todo mundo fazia igual. Então, quando o homem branco chegou, começou a quebrar essa ideia de igualdade e encaixar na teoria de gêneros. Então, vamos lá. A trajetória foi marcada pela reivindicação das mulheres no México e no Brasil, nos anos 30, ao direito do voto à cidadania ativa, pelas manifestações na Colômbia, em 1912, a favor dos direitos civis da mulher casada, e pela demanda judicial no Equador, em 1928. Eu acho válido vocês procurarem essas datas do país, porque todas essas datas estavam marcando alguma fase muito importante. Em prol da extensão dos direitos políticos à mulher. Outros, sim, deve ser lembrado no Chile nos anos 60 e a luta das mulheres contra as distintas formas de opressão jurídica, econômica e política, enfatizando-se ao surgimento em 1952 da União das Mulheres do Chile e da eleição de 1953 de Maria de la Cruz como deputada por Concepción, com 51% dos votos pelo Partido Feminino Chileno. Na América Latina, a gente pode marcar bem o movimento feminista com todas as leis que foram aprovadas, principalmente no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas essa mania, esse costume, né, da mulher pegar o sobrenome do marido, ela se originou por quê? Até pouco tempo atrás, digamos 1960, 70, as mulheres não podiam ter seu próprio CPF. Se vocês perguntarem para suas avós, vocês não vão pegar essa. Então, o que requeria a mulher? Ela tinha que pegar o CPF do marido para ela poder ter algum dinheiro, receber herança. Ela não podia ter conta em banco. Até os anos 80, mulheres não conseguiam ter um cartão de crédito no nome delas. Então, elas necessitavam pegar esse nome, além por questões morais, por assim dizer, para poder elas terem alguma movimentação financeira, filhos, jurídico e tudo mais. Se vocês forem nos cemitérios, as túmulas antigas estão assim, fulano de tal e esposa. Ou seja, nem o nome delas apareciam na lápide. Só aparecia na lápide o nome do marido. Então, eu digo que os movimentos feministas na América Latina, no Brasil agora está meio confuso, mas na América Latina foram muito fortes, porque elas sempre lutaram pela sua existência. Isso mesmo, existência. Enquanto mulheres brancas, e principalmente nos Estados Unidos, lutavam pelo trabalho e por política, aqui se lutava pela existência. Aí, vamos observar no Brasil. Tá bom esse zoom para vocês? Eu aumentei o máximo possível para vocês conseguirem enxergar. Porque eu ficava agoniada quando o professor mostra o slide e o letra tá bem pequenininha aqui no canto. No Brasil, a consolidação... Alguém está falando comigo? Deixa eu ler. Tá assim. Tá bom. No Brasil, a consolidação do movimento não foi diferente. Durante o século XIX, a luta iniciou-se pelos direitos de educação feminina, do voto e principalmente da abolição da escravidão. Aqui o ponto que a gente recorre. O movimento negro e o movimento feminista no Brasil, eles meio que começaram a caminhar no mesmo espaço de tempo. As mulheres, tanto pela essa questão de homem, liberdade e tudo mais, elas queriam ter direito até a estudar. Porque mulher pobre não estudava, tá? Cortou aqui. Já as mulheres que tinham mais condições, elas estudavam em casa, estudavam poesia, música, canto, aprendendo no máximo a assinar o nome, porque na hora de casar elas tinham que assinar o nome, e acabou. Se vocês verem aquela série The Crown, ela representa muito bem a Rainha Elizabeth. Ela não estudou em escolas como todo mundo estudou. Ela apenas aprendeu poesia, piano, francês, assim, outras línguas que eles têm que aprender, porque todos os reinos na Europa, eles são basicamente primos. Primos, literalmente, de sangue. Então, ela tem que saber mais línguas. E só. Tanto que quando ela assume o governo, ela tem muitos problemas porque ela não sabe coisas básicas, por exemplo, de matemática. Então, ela tem que contratar um professor para aprender a ter noções de ciência, matemática, línguas e tudo mais. Não, línguas eu não sabia. Geografia e tudo mais, para ter noção do mundo, porque ela não tinha conhecimentos do mundo científico. No máximo, ela sabia que, beleza, eu estou dona de 8, 9 países, algumas ilhas, talvez quase metade da Índia, que não foi, né, depois, e acabou. Então, vocês veem que até mesmo uma rainha, que só para destinada a ser rainha, ela não tinha
uma formação, um direito ao estudo. Já a mulher pobre lutava para existir, né? Pelo menos isso. Aqui. Aí, no entanto, foi somente nas décadas de 30 e 40, lembra-se, era Vargas, que começou a se tornar expressivo, diminuindo o regime patriarcal e inserindo as mulheres no mercado de trabalho. Por quê? Neste período começou a industrialização e eles perceberam que só a mão de obra masculina não dava conta. Eles precisavam, e até mesmo alguns ofícios, homens não queriam fazer, que se achavam muito delicados. Mas eles precisavam de mão de obra feminina. Então, se eu preciso da mão de obra feminina, é que nem obra. Eu preciso da mão de obra feminina, eu tenho que dar alguns direitos. E foi aí que os movimentos feministas se pegaram, disseram, a gente aproveita, é agora. Claro, elas podiam trabalhar e tudo mais, mas era muito restrito. Era trabalho de professora, da secretária, da telefonista, da enfermeira, sempre ainda do cuidar do outro, mas era o início. E pelo Brasil, a gente observa muito pela legislação, de como as mulheres começaram a ser permitidas a fazer coisas. Com o passar do tempo, as feministas trouxeram de várias conquistas para toda a população, garantindo o voto obrigatório para todos e o direito à educação, tanto básica quanto superior. Tá vendo? Como eles precisavam de mão de obra, então eles permitiram as meninas a estudar, a fazer curso técnico, ensino superior e tudo mais. Só que o que acontece? Como essas meninas começaram a ganhar estudos, elas começaram a ganhar uma percepção política. Porque, beleza, eu trabalho, eu estudo, eu faço de tudo, eu vivo sozinho, e eu não tenho direito à política para mim, principalmente para minha assistência. Aí que começou já a quebra de braço. Aí, ainda, depois de diversas polêmicas sobre feminicídios e agressão contra as mulheres, lembra-se que era muito. Literalmente, as mulheres saíam para trabalhar, recebiam o salário, chegavam em casa e tinha marido que queria tomar todo o salário dela. E isso ocorre até hoje. E é horrível. Sim. A posição da mulher brasileira na sociedade ainda precisa ser discutida, apesar de haver conquistas, como a instituição da Lei da Maria da Penha, que fez 16 anos, 20 anos, que prevê a proteção contra a violência doméstica e familiar. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ler para vocês. Dúvidas, lamúrias, choros? Gente, falem comigo. Eu sou carente de atenção. Eu queria saber se tem algum momento. Professora. Oi. Um por vez. Podem falar. Pode ir, Diego. Obrigado. Eu queria saber se tipo, houve algum movimento que teve protagonismo feminino, sei lá, pela Ásia. Tem muitos. São bem fortes. Na Índia mesmo, teve vários movimentos em que, eu não sei que cargas d'água deu, mas quando o marido queria se divorciar da esposa, ele alegava que ela o traía e jogava ácido no rosto delas. Tem mulheres totalmente deformadas por causa disso. Isso gerou muitos movimentos lá, porque é um absurdo você querer jogar ácido em outra pessoa. Independente do motivo. Independente do motivo, você não pode jogar ácido em alguém, tá? Então, lá sim tem muitos movimentos. Só bem a gente tem que perceber que cada visão é uma visão de mundo. Por exemplo, aqui nós temos uma visão de mundo de liberdade. Por exemplo, mulheres andarem totalmente vestidas. Para nós é um negócio muito sem sentido. Não, você tem que andar do jeito que você quer. Mas para alguns lugares, para alguns até grupos, você andar totalmente exposta é uma previsão. Porque você não tem aquele cuidado com o corpo, entende? Então tem sim, tem muitos movimentos. Tem feministas islâmicas, tem feministas no Japão, feministas na China. Porém, você tem que perceber que cada tempo está em um tempo e cada sociedade está em uma sociedade. Então, quando você for procurar, vai ficar, ué, por que elas estão querendo isso? Porque aqui já está querendo isso. Entende? Tem variação. Fala, Joana. Certo. Meio que a senhora meio que já respondeu, porque eu ia citar também no Irã, que ainda essa forma de eles verem a mulher, né? Totalmente ainda tipo dessa, vamos dizer que ditadura, sei lá como é que eles pensam. Sim. Que elas não podem mostrar o corpo, nem o rosto, e que até para poder sair tem que pedir permissão ao marido, e essas coisas assim desse tipo. Então, lá o que aconteceu? Se você procurar, procure
Irã, população Irã 1970. Você vai ver as meninas como a gente em 2020. Elas de short, elas de saia, elas em parques, faculdades e tudo mais. O que aconteceu lá? Independente da religião, tá? E tem muito debate sobre o hijab. O hijab é um símbolo da religião, como aqui o terço. As mulheres usam terço e tudo mais. Lá, grupos religiosos extremistas conseguiram chegar ao poder. Então, as leis não são pela religião. Eles, como aqui, querem botar uma lei baseada na interpretação deles da religião. Então, eles conseguiram colocar várias e várias leis de uma vez só nessa população. Então, imagina, sei lá, você ser feliz, ser tranquila e de uma hora você tem que cumprir uma série de obrigações. A gente acha que lá não teve protestos, mas teve. Só que matam as pessoas. E já temos uma população que está totalmente dentro dessa lógica. E agora as mulheres estão lutando. Elas lutam sim pelo direito delas, a população luta sim. Só que lá, literalmente, lá aconteceu o que aqui está se caminhando. É um grupos religiosos que querem subir ao poder e colocar a vontade deles. Por isso que acontecem tantas coisas. Não pode isso, não pode isso. Por isso que eles falam, tenha muito cuidado. Existe a religião e existe a regimento de cada país. Porque tem países que as meninas são totalmente livres, enquanto tem países que as mulheres não podem nem dirigir, ir na escola e tudo mais. E usar calça. Tem países mesmo na África, que são muçulmanos, que as mulheres não podem dirigir. Porém, no mesmo país, a mulher pode usar calça. E tem países que é o contrário. Entende? Alguma outra dúvida? Ou eu retomo? Vou retomar. Oi, pode falar. Pode falar. Eu tava lendo Tá, eu tava vendo umas coisas aleatórias sobre a cultura, aí deparei com um grupo de mulheres que estavam tentando reverter essa situação lá dessa ditadura que tava botando para as mulheres. Aí é um grupinho até interessante. Se eu conseguir me lembrar, eu boto lá no Crash Home para quem Crash Home lá no Telegram para as pessoas que sim quiserem dar uma olhadinha. É bem Pode massinho o sim. grupo. E é muito variável, por exemplo, nesses grupos, o esporte mais popular para meninas é o futebol. Bem coisa doida. Enquanto aqui, uma menina jogando futebol é mal vista. E lá é normal, elas empinam pipa, elas brincam junto com os meninos, quando são garotinhas, né? Depois é que elas não podem ter mais contato com os homens. Então, por isso que eu falo, tipo, cada lugar tem uma demanda. Elas têm as demandas delas e nós temos nossas demandas. Mas existem sim. É porque também depende muito de como nós recebemos a informação. Bem, mas continuando falando de Brasil, nós vamos focar nisso. A melhor parte do feminismo no Brasil é a legislação. Juro para vocês. Aqui, eu separei alguns pontos. Direito ao estudo, voto e o Estatuto da Mulher Casada. Acho que vocês foram os principais para incluir mais coisas. Direito ao estudo foi durante o Império. Deixa eu ver aqui. Que literalmente as mulheres aqui elas não estudavam, tá? Elas só aprendiam coisas para fazer em casa. Não estudavam mulheres ricas. Mulher pobre, trabalhadora, sempre trabalhou, independente dos estudos. Já as mulheres mais favorecidas só eram ensinadas a ficar em casa mesmo e acabou. Tanto que na literatura fala, nossa, fulaninha que fica tantas horas na janela olhando e tal. Elas desenvolviam depressão mesmo. Porque não faziam nada, não podiam fazer nada. Então, ela só existia mesmo. Isso é moeda de troca. Aí passou a ser reconhecido o direito à educação da mulher, área que seria consagrada a Nísia Floresta, fundadora da primeira escola para meninas no Brasil e grande ativista pela emancipação feminina. Até então, não havia uma proibição de fato à interação das mulheres na vida política, visto que não eram nem mesmo reconhecidas como possuidoras de direitos pelos constituintes, fato que levou a várias tentativas de alistamento eleitoral sem sucesso. Como eu falei, tinha muitas mulheres que, vamos supor, o pai só teve meninas. E, obviamente, como cada um iria casar, o patrimônio da família ia ser derretido. Imagina quanto camarada mal intencionado chegavam nessas meninas. E elas tinham certeza que o camarada estava chegando nela mal intencionado. Oi, Clara! Chegou na hora. Cadê? Tem um quadrinho que fala um pouco sobre isso. É isso, Persépolis. Persépolis é maravilhoso. Eu vou tentar baixar uma cópia para vocês e colocar lá no grupo. Olha aí, é muito bom.
Olá, Clara, seja bem-vinda a nós. Muito obrigada. Sim. Aí a segunda parte foi direito ao voto, foi os anos 30. Lembra que eu falei? É o primeiro voto feminino, mesmo em ano que é eleita a primeira prefeita no país, que foi lá no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte sempre muito icônico. Rio Grande do Norte e Ceará. Ambos os atos foram anulados, porém abriam um grande precedente para a discussão sobre o direito à cidadania das mulheres. Por que foram anulados? Porque simplesmente deu caralhado. Mesmo o nome se juntou e fez, você não vai governar. Por quê? Por que não? E fizeram isso. Aí, alguns anos depois, em 32, o governo Getúlio Vargas é garantido o sufrágio feminino, sendo inserido no corpo do texto do Código Eleitoral Provisório. O direito ao voto. E ainda era provisório a votação delas. Para você ver que era só uma medida popular. E o que Vargas fez? Curiosamente, ele foi um ditador que fez muita coisa pelo povo. Mas por que ele fez muita coisa pelo povo? Ele percebia que se eu cedo o que o camarada quer, ele vai deixar eu aqui. Então, tudo bem. Ó, em 32, o pessoal estava acostumado ao império. Ainda não tinha percebido ainda a noção de voto, o poder do voto, o pacto do voto. Então, se eu deixo esse pessoal ter um pouquinho do que eles querem, então eles ficam amaciados. E isso usam até hoje. Dão um trocado para você ficar feliz e você achar que fez uma grande conquista com isso. Vai continuando. Lembrando, em 32 e 46, as mulheres ainda não podiam se divorciar, só podiam votar. Aí, um ano após o decreto, eleita a Carlota Pereira de Queiroz, primeira deputada federal brasileira, integrante da Assembleia Constituinte nos anos seguintes. Essa ficou, viu? E eu queria que toda mulher conhecesse o Estatuto da Mulher Casada. E chegou mais gente! Pois é, seja bem-vindo. O Código Civil de 1916 define a mulher casada como incapaz de realizar certos atos e previa que ela necessitava da autorização do seu marido para exercer diversas atividades. Tá vendo o lance que eu falei do CPF? Inclusive de ter uma profissão ou receber uma herança. Continuando. Sempre uma questão, querendo ou não, o capitalismo sempre recorreu muito à mulher. A mulher só está valendo a partir do momento que ela tem bens. Se ela não tem bens, ela pode ser usada e descartada. Em 27 de agosto de 62, a lei mudou essa situação. Com o advento do Estatuto da Mulher Casada, o marido deixou de ser o chefe absoluto da sociedade conjugal. A lei mudou, mais uma vez, 10 artigos do Código Civil, entre eles o sexto, que atestava incapacidade feminina para alguns atos. Esses atos incluem trabalhar, tá? Trabalhar, estudar e tudo mais, tinha um documento em que o marido autorizava a mulher a trabalhar naquela função que ele aceitava que ela trabalhasse, por exemplo. Se o marido não quisesse que ela fosse professora, ela não seria professora. Independente da formação dela e tudo mais, o marido tinha que autorizar. Ela tinha horário certo para isso, ela não podia estar vagando por aí, ainda mais se fosse solteira. Era toda uma frescura. Mas, como o corpo de trabalhadoras mulheres ocupou muitos espaços, isso relaciona muito ao capitalismo, então essas mulheres fizeram, poxa, eu foto toda, e o camarada tem que autorizar. Então, começou essa luta para ter não precisar de autorização nenhuma. Se eu quero trabalhar, eu vou trabalhar e fim de história. E nesse período, se você ver em 62, era o ápice da industrialização do país. Eles precisavam de muita mão de obra feminina para vários setores. Então, vamos ceder mais um pouco. Aqui. Além de se tornar economicamente ativa, sem necessitar da autorização do marido, a mulher passa a ter o direito sobre seus filhos, compartilhando do pátrio poder e podendo requisitar a guarda em caso de separação. O que acontecia? O marido ia, tinha a casa e abandonava. E o que acontecia com a mulher? As mulheres já ficavam com os filhos sendo abandonadas. Mas agora, legalmente falando, a mulher vai ter poder sobre os filhos. O que acontece? Se ela tivesse algum bem, qualquer coisa, o marido vinha e com esse poder de tirar as crianças dela, tirava as crianças e os bens que ela poderia ter. Tinha muitas mulheres que casavam, construíam família e tudo mais, e depois o camarada levava tudo. Filho, dinheiro, tudo delas. Calma. Continuando na legislação, como eu falei, a história do feminismo está na legislação brasileira. Porque em outros países existe um movimento que muda a cultura e depois tem a lei. Aqui no Brasil é diferente. A gente vai primeiro para a lei para depois mudar a cultura. A lei do divórcio. Preste atenção. A gente começou a votar nos anos 30. Olha quando ele pode se divorciar, 77. Por sinal, minha avó foi uma delas.
Saiu a lei do divórcio, ela já quicou a mula do primeiro casamento dela. Primeiro de 3. As mulheres permaneciam legalmente presas aos casamentos, mesmo que fossem infelizes em seu dia a dia. Elas poderiam fazer um desquite, mas divórcio não poderiam. Somente a partir da lei de 77 é que o divórcio tornou-se uma opção legal no Brasil. Porém, é importante ressaltar que, anos após a legislação da lei, as mulheres divorciadas permaneciam vistas com maus olhos pela sociedade. Era isso, você começava o desquite, passava um tempo para poder ter o divórcio. E depois de 77 que ainda tinha isso, no período do desquite, que era para ver se o casal voltava, e depois é que tinha o divórcio em si. Essa pressão social fez muitas mulheres optarem por casamentos infelizes e abusivos em vez de pedirem o divórcio. Acontecia até mesmo da mulher perder o emprego porque se divorciou, porque era vista como que, olha aqui, que mulher incapaz de manter o seu casamento. Só que muitas vezes a porra da mulher estava apanhando, estava sendo feliz, estava sendo estuprada, que estupro matrimonial existe, que é quando a mulher não quer, porém o marido fica forçando a relação. Ou ela tinha que ter mais filhos, porque ele queria, era impedida de ter algum produto anticoncepcional, que foi dos anos 70 para 80 que começou, né? Então, imagina que inferno essa mulher tem que viver. Mas tem muitas que metiam a cara mesmo e acabaram-se. E outras não, que até agora são casadas porque não tiveram força para separar. E agora, um dos mais importantes foi a Lei Maria da Penha. Acompanhem sempre as datas. 77, que pôde se separar. Lembrando que muitas mulheres, quando começavam o processo de divórcio, eram mortas. Ou seja, ela não conseguia o divórcio, não conseguia a liberdade dela nem com a morte, porque ela morta ainda ficava vinculada ao marido. E nos anos 80 elas podiam ter cartão de crédito, viu? Nesse período, muitas mulheres ainda não tinham o próprio CPF. Lei Maria. Ele cria mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nos termos do artigo, porque até mesmo na nossa Constituição, que é aprovada agora, teve mudanças. Por exemplo, de traição, só por isso em 2005. Em 2002, é que se o homem estuprasse a mulher e depois quisesse casar com ela, ele era perdoado. A partir de 2002, não. Estuprou, independente, você não tem que casar para salvar a honra, não. É condenado igual. E a Maria da Penha foi meio que para arrematar essas conquistas da mulher. Continuando. Prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Dispõe sobre a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Altera o Código do Processo Penal e Lei de Execução Penal. Durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, torna qualificado o homicídio como realizado contra mulheres em razão de gênero, incluindo o rol de crimes hediondos. O que acontecia ainda? Mesmo com a Lei Maria da Penha, muitos crimes eram dados como passionais. Só que a passional porra nenhuma matou porque era mulher. Se fosse um homem, é que, olha, todo camarada que chega e falar, mas ela estava provocando. Simplesmente vire pro camarada e faça. Se for um camarada provocando tu vai meter a mão nele? Pode ter certeza, a conversa muda. Pode ter certeza como 2 mais 2 é igual a 4. E vamos lá, cadê? Eita, tivemos um erro aqui, perdão. Oxente, peraí. Será que o slide não salvou direito? O slide não salvou direito. Aqui, desculpa, teve 2 pontos aqui. Alguma dúvida até agora? Eu vou falar agora de algumas autoras. Uma delas, que eu acho maravilhosa, é Rosário Castellanos. Se um dia eu fazer uma tatuagem, eu vou fazer essa tatuagem, chamada Não basta sequer descobrir o que somos, há de nos inventarmos. O que ela quer dizer nessa frase? Muita coisa, meu Deus. Chega embaixo no meu coração. Não basta descobrir o que somos, que é o que? Somos mulheres, mas temos que inventarmos. Porque durante toda a nossa vida, que estamos no debate de gênero, isso é muito mais as feministas radicais que conversam isso mais a fundo, todas conversam, mas as feministas radicais foram mais a fundo nesse debate. Que durante toda a nossa vida nos disseram o que é ser mulher. Outra pessoa nos disse o que é ser mulher. Então, está na hora de que as próprias mulheres pensem o que é ser mulher, de nos inventarmos o que eu sou e o que eu quero ser. Porque ainda nós temos uma ilusão de que, você é mulher assim, de ser forte, ser poderosa, mas não, você pode ser sim uma mulher frágil. Nem todo tempo nós temos um poder, uma força. E também um homem. Porque, querendo ou não, mulheres aqui do os meninos,
Então, se essa mulher se descobre, e descobre que ela pode fazer tantas coisas assim, no dia que ela tiver um filho, um menino, ela vai ensinar esse menino também o que ele é. Entende? Então, ela fala no Eterno Feminino. Esse livro é maravilhoso. E a outra é Angela Davis. Perfeita. Quem não conhece ela, ela foi dos Panteras Negras, ela foi perseguida pela FBI, ela mudou o mundo. Que ela fala assim, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. O que ela quer dizer? As mulheres negras, que eu vou falar isso muito quando chegar em movimento negro, elas sempre ficaram na base da sociedade. Negras e indígenas, tá? Foquem aqui. Quando uma mulher branca ganha um direito, por exemplo, as mulheres brancas, como eu falei, no período do Império, ganharam o direito a estudar. Mas quem estudava? Só mulheres brancas e ricas. Agora, quando teve uma democratização dos estudos para toda a população e teve escolas para toda a população e as mulheres negras entraram tanto nas escolas como no mercado de trabalho formal, toda a sociedade mudou, de baixo para cima. Por isso que ela fala, políticas públicas têm que ir de baixo para cima, das mulheres mais vulneráveis, em que elas é que são as responsáveis de mexer, pensando no sistema capitalista, tá? Mexer em cima. Por quê? Se uma mulher pobre ganha um direito, esse direito ela vai exercer e vai subindo para seus filhos, vai subindo para o seu chefe, vai subindo para suas amigas e vai subindo até o topo. Eu vou explicar mais à frente isso. E eu pulei as coisas todas agora. Segunda ONU, dúvidas até aqui? Deixa eu ver aqui no textinho. Era aqui, Jaqueline. Eu vi um passaporte que era tipo isso. A mulher tinha permissão do marido para viajar. Sim, tinha esse também. Porque tinha mulher, vamos supor, eu tenho que ver minha mãe em outra cidade. O marido tinha que aceitar. Por quê? Naquela época, tinha muitas mulheres que fugiam. Literalmente fugiam. Largava filho, largava casa, largava tudo e fugia. Então, eles faziam esse documento para que elas parassem de fugir. É sério isso. Muitas mulheres fugiam. Porque imagine, vai que você deveria sentar. Aí, Gabi. Ah, Gabi, eu já li. Desculpa. Vamos lá. Aí aqui são os 12 direitos. Vamos falar, você não dele direitinho. São os 12 direitos fundamentais da mulher à ONU. E eu quero destacar isso aqui. Direito aos benefícios do progresso científico e principalmente, deixa eu fechar o bagulho aqui, deixa eu fechar isso aqui. Direito a não ser submetida à tortura e maus tratos. Não sei se vocês sabem, mas existem países que, no Brasil também, o maltrato é muito grande. A violência contra a mulher é um maltrato. Porque existe uma violência anterior, que é uma violência psicológica, que é o maltrato. E ela vai evoluir. Ninguém, olha, nenhum homem bate na mulher do nada. Nenhum homem bate na esposa do nada. Ele vai plantando uma ideia, vai testando os limites e vai chegando até a violência de fato, que é a pancada. Porque quando ele bate, na mente dele, tudo já passou. E como tem mais estudos que falam, quando o homem bate com a mulher, é porque ele já passou por todos os outros limites. Ele já testou lá psicologicamente, emocionalmente, para ver se ele aguentava isso. Porque vamos lá, tá numa briga, ele vai e grita com você. Você já diz, não grite comigo, ele vai ver que não pode avançar. Mas se permite o grito, se permite a discussão, se permite o empurrão, se permite o uso dessas forças, se permite o cansaço, se permite o desgaste emocional, então quando ele bate, ele tá nem aí mais. Então, para ele, já lascou. Por isso que eu falo muito aqui, não se submeter à tortura e maus tratos. E quando eu falo do progresso científico, é justamente a busca por melhorias na saúde da mulher. Como vocês sabem, a maioria dos produtos para contraceptivos fazem mal às mulheres. Então, você ter direito a pesquisar coisas para o seu bem-estar é um direito. É um direito de você existir bem. Não sei se vocês sabem, mas a cesárea, cortando aqui embaixo da virilha, ela é muito nova, tá? Antigamente era cortava daqui para baixo, assim, reto, para poder tirar o bebê. Imagina que cicatriz horrorosa e os riscos para essa pessoa ter. Isso é uma evolução também. Aqui, não sei o que aconteceu, deu uma zicada aqui, tem outras fotos. Mas, aqui são algumas frases de algumas mulheres que eu acho frases encantadoras. E com certeza vai aparecer alguma na prova. E eu quero marcar isso aqui, de Virginia Woolf.
Ela é a maior parte da história. Anônimo foi uma mulher. Por quê? Antigamente, muitas escritoras, elas enviavam seus textos e simplesmente na redação elas publicavam ou com o nome de um homem ou sem nome. Várias obras foram isso. Teve até umas obras que eram pintor premiado e depois descobriu que era a mulher que pintava, que eram Big Eyes, que eram desenhos de meninas de olhos grandes. As obras de Frida, por exemplo, o marido se dizia ser detentor das obras. Então, são várias violências que você tem, além de físicas, mas psicológicas e até de sua existência. Aqui. E Audre Lorde fala: eu não sou livre quando uma mulher não for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. O que Audre fala, que eu vou discutir depois, é cada uma tem uma corrente diferente. Eu fui criada de um jeito e eu tenho um tipo de corrente. Outra garota foi criada de outro jeito e tem outra corrente. Não é porque eu tenho uma corrente diferente dela que ela trabalha muito o valor da empatia. Não é porque eu tenho uma vida, uma experiência, um pensamento diferente dela, eu não sou melhor que ela. E eu tenho que compreender que, quando ela for presa, eu também vou presa. Porque em um ponto, eu e ela estamos presas juntas. E, obviamente, tudo aqui. Aí, muita coisa que ela fala também. Todas nós não podemos ser bem sucedidas por metade de nós é retido e sejamos todas feministas. Aqui eu vou deixar para vocês lerem a primeira onda do feminismo, porque já está batendo 7h30 e eu só vou ter meia hora para poder explicar para vocês sobre movimento negro. Aqui, a primeira onda do feminismo, que era um trabalho para a existência da mulher. A segunda onda, que são os direitos da mulher. E a terceira onda, que eu posso resumir para vocês, que é a construção do que é essa mulher, a reconstrução, o repensamento da mulher. E aqui eu tenho algumas vertentes que eu quero que vocês trabalhem comigo depois. E aqui eu quero deixar para vocês um debate de quem somos com o feminismo e que ainda poderemos ser. Como sempre, eu falo demais e exagero e tudo. Eu vou dar isso lá para vocês e eu quero que vocês peguem a fichinha, fica a habilidade, né? Que eu quero que vocês apontem pontos do feminismo que vocês acham que impactam da vida de vocês e como o quê? Por exemplo, em qualquer direito, qualquer política e tudo mais. Um momento de dúvidas, antes que eu vá para o movimento negro. Agora tanto que vocês ficam falando várias vezes assim. Nenhuma dúvida? Apresentei tudo certinho. Beleza. Agora vamos trabalhar o movimento negro. Por que eu não tenho os dois? Porque existe um ponto interseccional entre eles que é sobre a mulher negra, que está super em voga agora, que o movimento negro conseguiu esse espaço. E eu quero deixar para vocês um trecho de um dos vídeos que eu deixei, que é como nós relativizamos o sofrimento das pessoas negras. Que é de Silvio Almeida, ele é um mega autor sobre o movimento negro. Vocês me avisam, por favor, alguém por áudio, se vocês estão conseguindo ouvir, tá? Deixa eu ver aqui. Não, professora. Não? Deixa eu ver aqui. Como assim, pessoal, você não consegue ouvir? Ele só está aqui, né? Bem, como vocês não conseguem ouvir, eu vou resumir para vocês. Silvio, ele é muito bom, ele é autor de vários livros para a gente pensar sobre o racismo. E ele fala muito sobre o racismo estrutural. Que o que é? É como nós aceitamos o racismo. Como nós não vemos o racismo. O racismo, quem viu os vídeos, sabe que ele vai anti-escravidão e além do que nós estamos. Que é o quê? A proteção à vida preta, a proteção à vida negra, né? Dependendo. Porque negro é um termo político. Preto é a cor. Tem os pretos retintos, pretos mais claros e tudo mais. Que é o colorido. Mas ele fala muito de como, na nossa estrutura, nós aceitamos a violência contra o negro. Um exemplo que dou é, sabe essas mortes de crianças que todo mundo se choca? Se você observar, essas grandes mortes de crianças que veiculam todos os cantos são crianças brancas e ricas.
fica a classe média por cima. Enquanto todos os dias crianças negras morrem, jovens negros morrem, e nada acontece. A gente não se revolta, a gente não faz protesto. Lógico, tirando o último caso do menino Miguel, que todo mundo fez aquele protesto muito bom. Mas todos os dias as pessoas pretas morrem. Todos os dias as pessoas negras e pobres morrem. E estamos bem. Um negro é perseguido numa loja. As pessoas são invisibilizadas. Vão falar sobre um local e não falam sobre as pessoas. Então, esse racismo estrutural nosso mostra que até mesmo nós, que somos a favor do movimento negro, ficamos passivos a tudo isso. Por que seria um movimento negro? No mesmo período que o movimento feminista, mas seria os negros terem seu espaço. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém viu pelo menos alguma coisa? Eu queria perguntar se, tipo, já que você, por ele ser estrutural, será que, sei lá, se as coisas, mesmo as pessoas, os jovens de hoje em dia, eles, assim, entre aspas, serem mais abertos, será que algum dia ele pode deixar de não ser estrutural ou só se acontecer, sei lá, alguma coisa nas escolas, essas coisas? Então, o racismo ele existe há muito tempo e demorou muito tempo para ser construído. Ele pode sim, só que isso teria que ter grandes impactos em longo prazo. E é uma luta que não pode deixar. Por exemplo, aqui, quando teve a abolição da escravidão, não foi pela abolição em si, mas porque muitos fazendeiros já estavam tendo problemas. A população negra estava crescendo muito, eles não estavam conseguindo controlar. E quando essas pessoas foram libertas, elas não tiveram apoio nenhum. Em outros países, por exemplo, eles tiveram que abrir escolas para pessoas negras, comunidades, casas e tudo mais. Tanto que aqui foi o único país em que os donos de escravos foram indenizados por algo. É complicado, entendeu? E durante muitos anos, sabe a música de Elcio Soares? A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne negra foi muito barata. Custou nada. Então, para reverter isso, precisa sim. Por isso que o movimento negro luta tanto como a da mulher pela legislação. Pode ver que até os direitos da mulher chegam primeiro que os direitos dos negros. Porque é assim que se muda a história. É você fazendo grandes impactos durante muito tempo. E quando ele fala do racismo estrutural, ele fala que é um racismo que se adequou também, que se adequa à lei, à mídia, à nossa sociedade, à economia, até mesmo se você ver, se você for no shopping sentar na praça da alimentação, existe uma grande diferença de cores das pessoas que estão sentadas comendo e as pessoas que estão em pé trabalhando. Um restaurante, em uma escola, um ônibus está passando, uma fábrica. Você observa isso. Por isso, quando ele fala estrutural, é porque o racismo entrou tanto na sociedade que qualquer coisa que dê uma ponta de negro, de cultura negra e tudo mais, é mal visto. O que a gente pode ver ultimamente agora mesmo, as cotas. As cotas foram extremamente importantes. Mas olha o rebuliço. Na época mesmo diziam que as cotas iriam acabar com as universidades públicas, porque só iriam entrar alunos burros. Quando muito pelo contrário. Pessoas que entram com cota são as pessoas que mais terminam o curso, têm menos perigo de evasão. As pessoas que entram em ampla concorrência, elas desistem mais rápido. E eles têm maiores notas. Por quê? Eles fizeram um esforço tão grande de entrar que eles querem ir até o final do curso com notas ótimas. Na minha turma mesmo, as melhores notas vêm das pessoas de cota. E aí? E como várias outras turmas também, vocês vão perceber, as pessoas cotistas, mesmo com toda ajuda, mudam muito. Até no outro período que estavam para rever umas coisas de cotas, sempre sai alguma notícia ruim de cota, dizendo que o pessoal é desistente, que o pessoal é vagabundo e tudo mais, quando prova que não é. Mas, enfim, voltando aqui, quando ele fala do racismo, ele fala não só de uma questão física, como eu falei, mas uma violência psicológica. As pessoas negras, elas ficam constrangidas de estar em algum lugar, por exemplo, no aeroporto. Cadê? Essa pessoa não...
Então, João, pode mudar sim. É algo trabalhoso, mas é possível. Lembrando que os negros já avançaram em muitas coisas, porém tem muito mais outras coisas para avançar. Nós estávamos num período de muitos avanços, principalmente avanços nos estudos sobre corpo, sobre validação, sobre experiências. Só que sempre temos que fazer um grande arranca-rabo com o resto da sociedade, que a maioria se vê negra, porém não é a favor do movimento negro. Do que eu estava falando? Assim, de quanto o tempo mudou. Por exemplo, aquele filme de Horas Que Horas Ela Volta aborda muito bem isso. Pessoas brancas que sempre foram muito bem privilegiadas, mas começando a ficar chateadas porque uma pessoa negra e pobre. Lembrei. Perfeito. Eu vou procurar essa matéria e mandar para vocês. Tinha uma matéria da Veja falando quase como um absurdo, uma coisa inacreditável. Filhos de empregadas conseguindo fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Porque a empregada conseguiu, durante um tempo, e essas crianças também, juntar um dinheiro, e quando essa criança, antes de ir para a faculdade, quando terminou o ensino médio, conseguiu fazer intercâmbio. E tinham pessoas reclamando que agora chegam no aeroporto e tem gente preta por lá, tem gente pobre por lá, porque era um período que as passagens até baratearam muito. Vamos ver só. Então, eu entendo que a causa negra não é só questão da cor, é questão de classe, é questão de poder, porque, como eu já disse antes, a diferença da pessoa classe média para uma pessoa salariada é muito pequena. Outro exemplo também que ele fala nesse vídeo é tributo, tributação. Eu estou dando esses exemplos para vocês terem uma ideia da posição do racismo. Tributação. Os ricos são totalmente contra a tributação, a classe média é totalmente contra a tributação, porém são as pessoas que menos pagam. Quem mais paga é as mulheres pretas e pobres. Por quê? Porque a tributação é você dar dinheiro ao governo para poder você ter assistência do governo depois, seja hospital, escola e tudo. Essas pessoas que deveriam pagar mais, mas pagam menos, são os ricos, porque eles se entendem que se eles já que eles são ricos, eles podem pagar uma saúde, uma educação, uma segurança muito boa. Já as pessoas pobres, elas acabam pagando porque elas precisam de saúde, de educação e de segurança, coisa que elas não têm. Elas pagam, porém elas não têm. Então, se você olhar proporcionalmente, as mulheres pretas e pobres, elas pagam muito mais por um serviço que elas precisam. E muitas vezes é precário. Que cargas d'água é isso? Um racismo estrutural. O racismo das mulheres não terem direito ao aborto é um racismo estrutural, já que o aborto não é o aborto em si, mas a dificuldade de você ter métodos contraceptivos. Entende? Mas essa aula aqui da gente vai acabar de 8, viu? Não, antes das 8 acaba. Eu já estou pincelando com vocês. Porque eu vou deixar essa discussão para a próxima, que eu vou trabalhar com vocês movimento trabalhista. E as muriçoca também comendo aqui vivo. Então, e até porque eu deixo material para vocês. O racismo, ele, curiosamente, começou os movimentos negros pela direita, porque era uma direita que era a favor da abolição, evoluiu para uma questão trabalhista, e querendo ou não, falando muito, até no período que eles estavam para se formalizar, como as mulheres também estavam, tinha um problema que eles poderiam ser rapidamente retirados, rapidamente colocados como vagabundos, estavam fazendo vadiagem e tudo mais. E, embora as mulheres sofram bastante, a população negra sempre teve dificuldades maiores, ainda mais quando você é mulher e negra. Porque a mulher negra, enquanto a menina branca estava lutando para poder fazer ensino superior, a mulher negra estava lutando para poder receber o dinheiro dela todos os dias. Ela estava trabalhando na casa dessa menina, sendo empregada, cuidando dos filhos dela, cuidando do marido dela, muitas vezes sendo obrigada a ser amante do marido para não ser demitida, recebendo salário atrasado e sem direito a nada. Ou seja, ela teve que abrir a vida dela para a vida do outro. E uma grande evolução para elas foram os direitos domésticos, que muita gente ficou chateada porque eles querem ter uma empregada, que é coisa que só aqui tem, em muitos outros países não tem já empregada, só tem gente muito rica que tem. Eles querem ter uma empregada, mas não querem trabalhar a empregada como um trabalhador de verdade. Então, o racismo, que como eu trabalhei nos movimentos, e tem muita literatura boa sobre isso, ele ainda está na fase, quando o movimento feminista já está na fase de refazer o que é uma mulher,
o movimento negro ainda está na fase de existir. Então, mesmo eles nasceram próximos, mas eles estão em dois blocos diferentes. É o quê? É valorizar a população preta, que só agora está acontecendo, só agora as pessoas estão se reconhecendo como pessoas pretas, para poder evoluir como pessoas de direito. Alguma dúvida para a gente poder encerrar? A dúvida são agora. Que eu vou deixar o material todo para vocês. Por favor, faça a fichinha e mandem para mim, porque eu vou conversar com cada um de vocês com amor. E na próxima, eu vou deixar mais material para vocês. E na outra aula, a gente vai começar. Cadê? Então, pardo. Pardo, por muitas vezes, foi colocado como uma pessoa. Tá ligado a moreninha? A moreninha é para não dizer que a pessoa é negra. Pardo é a mesma coisa. Porque nós temos, sim, a questão da miscigenação. Lembra quando eu falei lá de Gilberto Freire? A questão da miscigenação. Só que a pessoa se lê parda, ela cria como se fosse uma lacuna que, eu sou pardo, mas não sou negro. Entendeu? Então, você acaba, tem muitos que têm essa linha, que o pardo você acaba diluindo essa população mestiça que se encontraria nas pautas negras. Depois, ser bom para. Espero que sim. Qualquer dúvida, podem falar comigo, porque realmente eu estourei o horário de vocês. Então, próximo eu falo mais sobre o movimento negro e o movimento trabalhista, que vocês vão gostar bastante. E eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu estou querendo relacionar aqui, porque falamos de economia, falamos de política, falamos de leis, falamos de contexto histórico. Então, fica muito bom. Estudem direitinho, me procurem sempre que vocês puderem, me procurem, mandem mensagem. Peço perdão por ter ficado afastada de vocês, né, porque eu tive vários problemas, mas agora está tudo bem. E estudem, o mundo só depende de vocês, tá bom? Muitos cheiros, tchau, tchau. Eu sempre atraso vocês, que eu sempre acabo com a aula. Deixa eu interromper a gravação.